Sejam muito bem-vindos ao Inclusão 220. Aqui eu ajudo professores a dominarem a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência em sala de aula. Eu sou Verusca de Paula e o tema de hoje é Lei do TDAH e Dislexia. O que os professores precisam saber? Vamos comigo? Hoje nós vamos conversar sobre esta lei, uma lei novinha em folha. Ela é agora de 30 de novembro de 2021. E essa lei é a lei número 14.254 e ela vem falar sobre a dislexia, TDAH e os transtornos de aprendizagem. É uma lei pequenininha, ela só tem 5 artigos, então eu vou ler com você artigo por artigo e a gente vai conversando sobre cada artigo para a gente entender e tirar todas as possíveis dúvidas que a gente conseguir sanar com esse vídeo. E depois a gente falar sobre essa lei, só para que vocês entendam um pouco mais sobre a dislexia e TDAH, eu vou falar dos principais sintomas de dislexia e de TDAH. E a gente vai fazer também um quiz sobre o TDAH. Quem sabe você vai começar a perceber alguns sinais de TDAH, hein? Fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá? A norma estabelece que a partir de agora as escolas, tanto públicas quanto privadas, elas vão precisar de garantir o acompanhamento específico dentro da dificuldade dos estudantes, dos educandos com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, que apresentam instabilidades na atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, bora para o primeiro artigo. Eu vou ler o artigo para vocês e depois a gente discute sobre cada artigo. São só 5 artigos, é muito rápido, ok? Artigo 1º. O poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou outros transtornos de aprendizagem. Só para a gente esclarecer um pouquinho, quem não sabe o que é dislexia, dislexia é considerado um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica e é caracterizado pela dificuldade na leitura, na escrita, na dificuldade do reconhecimento preciso das palavras, na fluência. As pessoas com dislexia, elas podem ter uma experiência muito ruim com a leitura e com a escrita. E isso pode causar vários problemas dentro da área educacional. E a gente vai falar um pouquinho depois que a gente terminar sobre a lei, a gente fala mais um pouquinho sobre a dislexia. Inclusive, tem um filme que eu super indico que fala sobre dislexia. Ai, gente, esse filme é lindo! Vale super a pena assistir. Ele chama Como Estrelas na Terra. Eu acho que eu já assisti umas 3 ou 4 vezes e cada vez eu aprendo algo novo, eu percebo algo diferente que eu não havia percebido antes. Esse filme, ele fala de um menino que ele tinha dislexia, mas ninguém sabia que ele tinha dislexia. Então na escola era um caos, ele não conseguia aprender a ler, não conseguia aprender a escrever direito e a família ficou no desespero e por fim eles mandaram esse menino para um colégio fora da cidade, para um colégio interno, e esse menino entra num sofrimento muito grande, porque ele queria aprender, mas ele não conseguia aprender. Então, lá no desenrolar do filme, um professor que tinha conhecimento de dislexia, olha a importância do estudo, hein? Olha o que um professor pode fazer na vida de uma pessoa, de um ser humano. E esse professor que tinha conhecimento de dislexia, faz uma mudança radical na vida desse aluno e não só desse aluno, na vida da família. Gente, é um filme lindo. Por favor, assistam. Por favor, veja esse filme. Quem já viu, comenta aqui o que você achou desse filme, Como Estrelas na Terra. Falamos um pouquinho sobre a dislexia, vou falar um pouquinho sobre TDAH, só para a gente situar do assunto, sobre o que a lei está tratando, tá? Então vamos lá, o que é o TDAH? TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como desatenção, inquietação, impulsividade. Esses sintomas começam a aparecer na infância e eles podem caminhar com a pessoa a vida toda. Eu mesma sou um exemplo de uma pessoa com TDAH. Eu fui descobrir isso há poucos anos, eu tinha 40 anos quando eu descobri que eu tinha TDAH. Então, quer dizer, uma vida inteira sofrendo aí
com o déficit de atenção, né? Com os distúrbios, com os esquecimentos constantes e com a desorganização sem saber o que era em si. Então, passei a vida toda sendo chamada muitas vezes de sonsa, inclusive eu não posso nem ouvir essa palavra, pelo amor de Deus, porque eu não conseguia nem fazer um almoço, porque todos os dias eu queimava o arroz. Gente, todos os dias, 3 panelas de arroz, uma pretinha queimada, a segunda queimadinha e a terceira com cheirinho de queimado. Até que eu ganhei uma panela de arroz da minha mãe, ela falou, pelo amor de Deus, dá uma panela de arroz pra essa menina, pra ela resolver esse problema. Porque mesmo eu falando assim, não, eu vou prestar atenção nessa panela de arroz aqui e não vou deixar queimar. Gente, era um voava e aí o arroz queimava. Então, o TDAH, no finalzinho desse vídeo, a gente vai fazer uma brincadeirinha, um quiz aqui de TDAH e vamos ver se você tem alguns sintomas de TDAH, tá? Fica comigo até o final. Então, nós vamos falar hoje mais sobre esses dois, mas tem outros transtornos de aprendizagem também que a lei não cita especificamente, mas ela coloca lá outros transtornos de aprendizagem, como tem a discalculia. Discalculia é quando a pessoa ela tem muita dificuldade relacionada à aritmética, à matemática, situações de adição, subtração, multiplicação, divisão, é muito difícil para ela. Às vezes até mesmo conseguir compreender o conceito numérico é muito difícil. Tem também outro transtorno de atenção que é a disortografia. É a dificuldade da escrita correta das palavras. Tem também a disgrafia. A disgrafia ela já está voltada à grafia, ao grafo, à escrita das palavras. As pessoas com disgrafia, elas podem ter dificuldade de se lembrar como que escreve uma letra, apesar dela já, às vezes já ser alfabetizada, é uma pessoa fluente, né, que lê, escreve com muita fluência, mas na hora da escrita, do registro, ela troca as letras. Às vezes ela escreve, eu tive um aluno com disgrafia, e esse aluno, ele escrevia uma letra imprensa maiúscula, outra letra cursiva minúscula, outra bastão, e assim, a letra era um horror. Ele não conseguia ler o que ele escrevia. E aí tem várias adaptações curriculares que a gente faz para os alunos com disgrafia. Então a lei ela vai abranger tanto a dislexia, déficit de atenção, como todos esses transtornos de aprendizagem que a gente falou aqui. Seguindo aqui na lei, dentro do artigo 1º tem o parágrafo único. Vamos ler juntos aqui? O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para o diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Gente, esse parágrafo único aqui, ele é muito importante. A gente vai fatiar esse parágrafo para a gente entender cada pedacinho dele, tá? Esse ponto aqui desta lei é muito importante, porque ele pode gerar muitas dúvidas. Eu já ouvi pessoas falando assim, gente, você já viu que tá falando na lei do TDAH de dislexia? Agora eles têm acompanhamento integral, vão ter direito a alguém dentro da sala de aula com eles para ajudá-los a vencer as limitações. Não é disso que a lei tá falando não, gente. Vamos entender o que significa esse acompanhamento integral dentro do ambiente educacional. Vamos entender juntos aqui. Quem tem direito ao acompanhamento dentro de sala de aula são os alunos com deficiência e autismos. Esses alunos, eles têm direito a ter um monitor que na lei chama profissional de apoio, né? Cada lugar às vezes tem um nome diferente. Tem direito, são as pessoas, são os alunos, os educandos que têm limitações na área da locomoção, alimentação e higiene. Isso é o que diz a lei da inclusão. Porque os alunos com TDAH, déficit de atenção e outros transtornos de aprendizagem, eles não entram dentro da lei da educação especial. Eles são transtornos de aprendizagem, eles não são deficientes. Então é diferente. Quando fala desse acompanhamento integral, não está dizendo desse profissional que o aluno com deficiência que precisa de auxílio nessas 3 áreas que eu falei, que tem direito para estar dentro da sala de aula acompanhando. Então esse aluno, às vezes a pessoa vai pensar assim também, já que ele tem direito ao acompanhamento integral, então ele também vai ter direito ao AE, que é o atendimento educacional especializado? Não.
Quem vai fazer a atuação junto com esse aluno com transtornos de aprendizagem é o professor de sala regular, não é o professor do atendimento educacional especializado, porque este professor ele é voltado para a educação especial. E aqui já é a educação do ensino regular, ok? Entenderam isso? Tem que ficar bem claro, porque muitos pais vão aparecer quando eles leem lá na lei, nossa, meu filho tem TDAH, saiu uma lei sobre TDAH, e eles vão ler lá, nossa, ele tem direito a acompanhamento integral, eles vão bater na sua escola e vai dizer, agora eu quero alguém dentro da sala de aula, junto com meu filho, fazendo um acompanhamento integral, porque a lei diz que ele tem direito. Sim, ele tem direito, mas o que significa esse acompanhamento integral? Já sabemos que não é um professor, um monitor dentro da sala ajudando esse aluno. Vamos continuar lendo a lei, que daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre esse acompanhamento integral e a gente vai entender exatamente o que significa isso. Vamos para o artigo 2º. As escolas da educação básica das redes pública e privada, com apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existente no território de natureza governamental ou não governamental. Esse artigo deixa claro que não é só a rede pública que vai ter que oferecer esse acompanhamento integral ao educando com transtornos de aprendizagem. Na verdade, tanto a rede pública quanto a rede privada vai precisar oferecer, vai ter que se organizar para que ofereça esse atendimento integral, esse acompanhamento integral aos alunos com transtorno de aprendizagem. E também diz que deve se observar o educando num todo, tem que observar cada área da vida dele, tem que observar a área mental, social, moral, físico e fala também do espiritual. Gente, não é religião, é trabalhar o espiritual, ou seja, tem que trabalhar o aluno como um todo, educando como um todo. Vamos ver o que mais a lei diz. O artigo 2º também fala das redes de proteção social. O que seriam essas redes? É quando existe uma união entre diversos programas sociais voltados para prestar assistência a pessoas em estados de vulnerabilidade ou de extrema pobreza aqui no Brasil. Então vamos dar alguns exemplos dessas redes de proteção social. CADEF, o CRAS, CAPESI. E, gente, pode ser também governamental ou não governamental. ONGs também entram. Agora, no artigo 3º, o que diz a lei? Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresenta alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Eu vou parar aqui um pedacinho desse artigo, tá? Porque tá falando uma coisa aqui extremamente importante. Os estudantes vão ter acompanhamento específico voltado para a sua dificuldade. O que significa isso, gente? Adaptação curricular. Exatamente isso. O educando está inserido numa sala de aula, mas por conta do seu transtorno de aprendizagem, ele não consegue acompanhar o ritmo da turma, porque ele tem problemas na leitura, na escrita, na compreensão. Então, o que vai acontecer? O professor vai precisar adaptar o currículo para que ele consiga compreender. Isso é adaptação curricular. Isso quer dizer que toda a equipe vai precisar dominar a adaptação curricular para que os alunos que estão aqui garantidos nesta lei possam aprender e se desenvolver. Ou da forma mais precoce possível. Então aqui a lei está dizendo que o mais precoce possível precisa ser identificado esses transtornos de aprendizagem. Nós, professores, não damos diagnóstico de nada, nós não podemos dar diagnóstico, mas aqui a lei fala que os educandos precisam ter esse olhar atento para que possam observar de maneira precoce esses transtornos de aprendizagem. A gente não dá o diagnóstico, mas a gente percebe.
Professor tem um olhar biônico. O aluno chega na sala de aula, rapidinho você fala, gente, eu não sei o que esse menino tem, mas ele tem alguma coisa. Nós não vamos dar o diagnóstico, a gente vai encaminhar. Inclusive a lei fala sobre esses encaminhamentos, mas a gente observa, a gente sente, a gente percebe. Você não vai falar isso pro pai, lógico que não. Você vai caçar problema, porque tem pais, né? Tem pais e pais por aí. Mas às vezes a criança está em casa e o pai não consegue perceber que está tendo um atraso no desenvolvimento. E aí quando chega lá na creche, na educação infantil, é que o professor, vendo as outras crianças, o desenvolvimento típico das outras crianças, é que ele vai ver que essa criança está com dificuldade. E aí nós vamos ter que fazer esse encaminhamento. Por isso, nós professores precisamos conhecer muito bem essa lei e conhecer em si os transtornos de aprendizagem, para que a gente consiga fazer o mais precoce possível a identificação dos possíveis transtornos. Aí a lei continua dizendo, nesse mesmo parágrafo, pelos seus educandos no âmbito da escola na qual estão matriculados, e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território. Veja bem aqui que o governo está assumindo de forma bem clara que ele vai criar, né, que tem políticas públicas para atender essa demanda e possivelmente novas políticas públicas para atendendo essa demanda vão estar sendo criadas. Então eu acredito que brevemente nós vamos ter mais novidades em relação ao TDAH e à dislexia como política pública para atender essas necessidades. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Artigo 4º. Necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais de rede de ensino em parceria com profissionais da rede de saúde. Os profissionais da rede de ensino, quem é, gente? Quem são? Quem são os profissionais da rede de ensino? Nós é que vamos dar a atenção, o atendimento para os alunos com TDAH, dislexia e transtorno de aprendizagem. Professores, pedagogos, vamos ter que dominar esse assunto. Mas a lei diz que vai ser em parceria com os profissionais da saúde. Quem seriam esses profissionais da saúde que vão estar nos ajudando? São os profissionais que atendem os alunos, que atendem essa demanda. Fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, otorrinolaringologistas. Todos esses profissionais vão fazer uma parceria com os profissionais da educação e juntos nós vamos criar estratégias, soluções e possibilidades para os atendimentos. O artigo 4º ainda tem um parágrafo único. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde em que seja possível a avaliação diagnóstica, com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por profissionais necessários ao desenvolvimento dessa abordagem. Aqui vem dizer que alguns estudantes, além de todo o atendimento, acompanhamento que tem sido feito na escola, eles ainda vão precisar de um acompanhamento terapêutico, vão precisar fazer alguma terapia. E para fazer essa terapia, o serviço de saúde, tanto público quanto privado, vão ter que se organizar para fazer uma avaliação multidisciplinar, onde todos aqueles profissionais que eu citei, como neuro, fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, uma equipe vai estar atendendo a demanda terapêutica desses alunos. Artigo 5. No âmbito do programa estabelecido no artigo 1º dessa lei, os sistemas de ensino devem garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial, e formação continuada para capacitá-los à identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem ou TDAH, bem como para o atendimento educacional escolar dos estudantes. Aqui no artigo 5 está dizendo que os professores vão ter que ter
ampla informação sobre o assunto. Formação continuada, ou seja, os professores precisam ser treinados, capacitados, vão precisar de ter uma formação contínua sobre o assunto TDAH, dislexia e transtornos de aprendizagem. Então, se você é professor, se você é pedagogo ou diretor de alguma escola, já vão pensando aí nas possibilidades de formação continuada. Isso, gente, tanto na rede pública quanto na privada, todos os professores precisam estar capacitados para atuar com alunos com transtornos de aprendizagem. E aqui volta a falar na identificação precoce, ou seja, não é diagnóstico, mas é identificar assim o mais rápido possível. E o professor só vai conseguir identificar de maneira precoce se ele estiver sendo formado, se ele tiver informação. Então precisa mesmo estar pensando já colocar lá no plano de estudo que os professores realizam nas escolas, já precisam colocar lá esse tema em pauta bem rápido. E esta lei entrou em vigor 30 de novembro de 2021. Uma lei pequenininha, com 5 artigos, mas que fala muita coisa. E a gente, importante demais, a gente está relendo essa lei e tirando todas as possíveis dúvidas sobre ela. E a gente já falou sobre a lei, agora vamos falar um pouquinho sobre sintomas do TDAH e alguns sintomas de dislexia. Sobre os sintomas de TDAH, nós vamos fazer um quiz, uma brincadeira. Você vai abrir a sua mão. Eu vou falar 10 sintomas. Esses sintomas, gente, são possíveis sintomas. Eu não estou dizendo de todos e não estou dizendo que se você tiver todos, você tem déficit de atenção. Mas é só uma brincadeira, só para a gente estar começando a pensar sobre os possíveis sintomas. Existem vários sintomas, né? Você pode fazer uma avaliação neuropsicológica ou com psicopedagogo para você realmente saber se tem. Precisa ter um diagnóstico preciso, mas aqui é só uma brincadeira com alguns possíveis sintomas. Então vamos lá. Você vai abrir a sua mão, eu vou ler os sintomas. E se você tiver os sintomas, você abaixa o dedo. E aí nós vamos ver no final quantos dedos vão ficar de pé. Vamos lá? Você tem dificuldades de prestar atenção a tarefas, detalhes? Tem dificuldade? Se você tiver dificuldade, abaixa o dedo. Já baixei um, gente. Primeiro, de cara. 2. Às vezes parece não escutar quando alguém fala diretamente com você. Às vezes acontece, a pessoa tá falando com você e parece que você não está escutando. Às vezes acontece. Aqui em casa, direto, meu marido fala, eu falei com você, você estava olhando para mim. Mas eu estava pensando em outra coisa, gente. Meu pensamento estava ocupado naquele momento, tem que esperar. Não consegue seguir instruções e tem dificuldade de terminar as tarefas iniciadas. Bom, seguir instruções eu sigo, mas terminar as coisas iniciadas eu até termino. Mas não é fácil não, sofrimento. Você tem dificuldade para se organizar? Você até organiza as coisas, mas depois as coisas vão se desorganizando. Você organiza uma gaveta, mas na primeira oportunidade que você precisa de pegar uma camisa na gaveta, você puxa a última e o resto tudo tá bagunçado. Ou seja, tem dificuldade em manter a organização? Você tem? Então, se você tiver, abaixa o dedo. Você perde coisas necessárias para fazer as tarefas do dia a dia? Tipo, uma das coisas muito necessárias para as tarefas do dia a dia. Chave, gente. Eu perco chave quase todos os dias. Mas em nome de Jesus isso vai mudar. Você percebe que você é distraído quando tem estímulos externos? Então, às vezes é um barulho, uma luz, um movimento. Você se distrai com facilidade? Você tem dificuldade de ficar sentado numa palestra, numa sala de aula, na igreja, no local que se espera que você fique sentado, uma recepção. Você tem dificuldade de ficar sentado? Ai, gente, graças a Deus, essa eu não tenho. Pelo menos um, né? Você costuma falar muito, você responde as questões antes mesmo delas terminarem de ser perguntadas? Você tem dificuldade de esperar a sua vez e costuma interromper outras pessoas? Às vezes você responde com agressividade diante de situações que são frustrantes? Não, essa não. Graças a Deus. Gente, olha aqui.
Só esses 2 dedinhos aqui que ficaram levantados. Meu Deus, de 10 eu tenho 8. Isso é um diagnóstico, Verusca? Não, isso não é um diagnóstico. Isso aqui são alguns sintomas que as pessoas com TDAH apresentam. Tem outros sintomas, outras coisas que são avaliadas em relação às pessoas com TDAH. Aqui são só uma brincadeirinha que a gente fez para a gente estar, pelo menos, levantando uma atenção especial para o caso. No meu caso, eu tive o diagnóstico, mas esse diagnóstico eu precisei passar por um neurologista, um psiquiatra, e o neurologista pediu para que eu fizesse uma avaliação neuropsicológica. Então eu passei por esses profissionais e eles fizeram uma avaliação em conjunta, o neurologista pediu que eu levasse uma carta de alguém que convive comigo há muitos anos, eu levei da minha irmã, da minha mãe. Pediu que eu levasse uma carta do psicólogo. E aí, gente, fechou esse diagnóstico. Ou seja, foi uma equipe para fechar, né? Passei a vida toda na escola e nenhum professor conseguiu fazer essa identificação precoce. Talvez se tivesse sido feito lá atrás, eu não teria tido tantas dificuldades. Eu não tenho dificuldade de aprendizagem. Eu tenho déficit de atenção, mas eu não tenho a dificuldade de aprendizagem. Mas me prejudicou em muitas áreas da vida e agora, né? Bola pra frente, vida que segue. E agora vamos falar um pouquinho sobre dislexia. Quais são os principais sintomas das pessoas com dislexia? Os educandos com dislexia, eles podem apresentar uma dificuldade muito maior na aprendizagem da leitura e da escrita. Às vezes ele lê até em voz alta, mas lê a palavra errada, ele lê trocando as letras. Frequentemente as pessoas com dislexia têm a tendência a tentar adivinhar o que está escrito. Ela já vai imaginando que está escrita aquela palavra, por isso aí tem muitas trocas. E também tem dificuldade, gente, em soletrar as palavras. Então naquele jogo do Luciano Huck, com certeza pessoas com dislexia não iam muito longe no jogo não. O educando com dislexia, ele tem uma dificuldade de entender o que ele leu. Ele lê o texto, consegue ler o texto, mas quando chega no final ele não sabe. O que você leu? Ele não sabe, ele não consegue entender, compreender o sentido daquilo que ele está lendo. Ele tem dificuldade em fazer inferências no sentido mais profundo do que está sendo lido. Ele também tem dificuldade na ortografia, onde ele pode acrescentar letras, omitir letras, trocar letras, escrever palavras aglutinadas ou separadas de maneira equivocada. Ele apresenta essas dificuldades na escrita. Tem dificuldade também na pontuação das frases, na ordenação dos parágrafos. Pode acontecer de na hora dele expressar de maneira escrita, ele não conseguir se expressar de maneira clara. Esses são apenas alguns sinais sobre dislexia. Depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre cada um deles e quais adaptações curriculares você pode fazer para atender tanto a dislexia como TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E se ele foi útil para você, ele pode ser útil para outros professores. Eu falo que a gente está plantando a sementinha da inclusão. Apesar das pessoas com TDAH, dislexia, transtorno de déficit de atenção não serem alunos da educação especial, eles são alunos da educação inclusiva, porque a educação inclusiva é uma educação para todos. Então me ajude a plantar a sementinha da inclusão. Cada vídeo meu é uma sementinha que eu espero que frutifique através de vocês, professores, para que os nossos alunos possam conseguir aprender independente de qualquer diagnóstico. Então compartilhe esse vídeo para todos aqueles que vocês veem que precisam de aprender sobre esse assunto e também para que o canal possa se consolidar, porque quando você compartilha, você comenta, você ajuda o nosso canal a crescer. Grande beijo e até o próximo vídeo!